Assunto então para o advogado, o professor da FGV Direito em São Paulo, Tiago Amparo, que está aqui conosco. Professor, bem-vindo, boa tarde. Primeiro, para a gente começar, né? O que são crimes de guerra e se, na avaliação do senhor, de fato, tanto Hamas como Israel têm cometido esses crimes? Boa tarde, Diego, Sakamoto, é um prazer estar aqui. E quando a gente fala sobre crimes de guerra, a gente está falando sobre, basicamente, graves violações das Convenções de Genebra. O que são as Convenções de Genebra? São uma série de tratados internacionais que vão regular tanto a proteção daqueles que não estão no combate, que são, em geral, civis, ou aqueles que não deixaram as armas, então, prisioneiros de guerra, pessoas que foram feridas, etc. Então, uma parte do direito internacional humanitário regula essas e protege essas pessoas, especialmente civis, e uma outra parte do direito humanitário vai falar sobre as armas e munições e táticas militares que não podem ser utilizadas, especialmente porque elas atingem mais civis, né? Um exemplo é o uso de fósforo branco, que foi denunciado pela Human Rights Watch, Organização de Direitos Humanos, utilizado, segundo imagens, utilizado pelo Exército de Israel. Qual que é o problema? O problema é que esse tipo de armamento tem um efeito incendiário muito grande, isso pode atingir pessoas, objetos, prédios, etc., e incendiar esses prédios civis sem nenhum tipo de distinção entre civis e militares. Então, quando a gente fala de crimes de guerra, a gente está falando das violações graves a regras de direito humanitário. E aí a gente pode estar falando de uma série de condutas que estão reguladas em dispositivos, especialmente o Estatuto de Roma. E aqui, quando a gente fala sobre crimes de guerra, muita gente acaba falando, mas Israel não ratificou, não endossou, não ratificou todos os tratados internacionais relacionados ao direito humanitário, mas isso, na verdade, pouco importa, porque boa parte das regras de direito humanitário elas estão já estabelecidas por costume internacional e obrigam todos os estados, inclusive Israel, e a própria Suprema Corte de Israel já disse isso em um outro caso há alguns anos. Então, os crimes de guerra são essas violações graves de como que a guerra é conduzida. Não se discute sobre a legalidade da guerra ou quem atacou primeiro ou algo parecido. Isso não importa para o direito humanitário. O que importa para o direito humanitário é quais são as táticas que estão sendo utilizadas e se há proteção ou não a civis em todas as circunstâncias. Tiago, boa tarde. Sakamoto aqui. Obrigado pela presença aqui no nosso Wall News. E entrando exatamente, falando da questão das convenções de Genebra, exatamente, né? A quarta convenção de Genebra trata especialmente da questão dos civis, né? As três primeiras falam da questão dos combatentes, né? E na última convenção, fala de agosto de 49, fala da questão dos civis, né? Dos direitos civis, inclusive direitos civis em territórios ocupados, é o caso de Gaza, né? Se você tivesse que enumerar, pensando na Convenção de Genebra, né, o que Israel está desrespeitando, quais são os elementos que estão sendo desrespeitados por Israel exatamente, e para quem está acompanhando a gente, ninguém aqui está com isso falando, criticando, falando que o que o Hamas fez não foi um ataque terrorista gravíssimo. Ninguém está falando isso. Estamos analisando o comportamento de um Estado constituído, que é Israel, né, que não deveria estar fazendo o que está fazendo. Então, quais são o que Israel está desrespeitando, considerando essa convenção, e você acha possível, mais para frente, quando tudo isso terminar, uma pessoa como Benjamin Netanyahu, ou mesmo o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, serem denunciados ao Tribunal Penal Internacional? Então, ótima pergunta, Sakamoto. Quando a gente olha na prática, tem uma série de proteções nas Convenções de Genebra, especialmente que protege civis, que é importante a gente destacar aqui. Em primeiro lugar, as Convenções de Genebra estabelecem o que a gente chama de princípio da distinção. Esse princípio da distinção é o seguinte: você tem que utilizar estratégias militares que consigam distinguir entre quem são militares e quem são civis, incluindo pessoas e objetos. Então, você não pode atacar, por exemplo, hospitais, ou não pode atacar escolas ou prédios onde são prédios civis, porque você não consegue distinguir quem seria civis e quem seria militares. Claro que uma guerra é inerentemente brutal, né? Mas atacar militares, isso é permitido pela legislação internacional. Agora, você atacar indiscriminadamente, que você não consegue
consegue distinguir em desrespeito ao princípio da distinção, isso é uma violação das convenções de Genebra. Então, por exemplo, quando você fala em relatos de bombardeio, de pessoas fugindo, né, justamente seguindo ordens de Israel, fugindo de uma parte para outra do país, e que são claramente civis, ou relatos de execuções sumárias, isso é uma violação do direito humanitário. Outra violação do direito humanitário é não permitir o acesso efetivamente de organizações humanitárias às zonas de conflito. Então, nos últimos dias, a gente tem visto várias organizações, inclusive do sistema ONU, mas também organizações como Médicos Sem Fronteiras, como Cruz Vermelha, exigindo que haja corredores humanitários e que elas consigam ter acesso às pessoas em loco, né? Então, restringir e dificultar o acesso de organizações humanitárias às zonas de conflito, isso também é uma violação do direito humanitário. Outra violação do direito humanitário que poderia levar a crimes de guerra tem a ver com o que a gente chama de punição coletiva. O que é uma punição coletiva? É quando você está punindo por um ato de um braço armado, como por exemplo o braço armado do Hamas, está punindo uma população como um todo. Então, por exemplo, ameaçar ou efetivamente cortar, né, acesso à luz, à água para a população civil, isso é possivelmente uma punição coletiva com relação à população civil palestina. Então, esses são alguns exemplos, né, de bombardeio de prédios civis, a demora para permissão de saída de estrangeiros daquela região, a falta de corredores humanitários e a dificuldade de organizações humanitárias, o próprio uso do fósforo branco que eu mencionei, todas essas são questões importantes que poderiam constituir crimes de guerra. Com relação ao tribunal, uma das controvérsias é que o Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele é regido pelo Estatuto de Roma, né, que é um tratado internacional que Israel não ratificou. Por outro lado, Palestina aceitou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O que significa isso na prática? Que o que acontece dentro do território palestino está, sim, sob a jurisdição do tribunal, e o tribunal reconheceu efetivamente que tem jurisdição sobre esse caso, inclusive o promotor do TPI, que faz a acusação, já disse que também o que está acontecendo agora nessa guerra, nesse conflito armado, poderia ser, sim, levado em consideração nessa investigação. A gente sabe que os tribunais são, claro, muitas vezes morosos, demora muito tempo para que as coisas aconteçam, mas de fato existe uma investigação, mesmo antes desse último conflito, já existia uma investigação preliminar aberta no Tribunal Penal Internacional para discutir possíveis violações da lei internacional nos territórios ocupados da Palestina. Isso significa que nada impede que você tenha efetivamente, como a ministra ali espanhola falou, é possível, sim, que você tenha uma investigação, inclusive contra o premier israelense e a alta liderança ali, a depender também dos relatos que cada vez mais se mostram muito contundentes, né? E quando você mencionou, Sakamoto, sobre o Estado de Israel, claro que quando a gente foca muito sobre o Estado de Israel, a gente está falando efetivamente sobre um Estado que tem uma superioridade militar muito forte com relação, especialmente que está falando contra a população civil, né? Claro que quando a gente olha para o Hamas, também tem outros crimes, né? Como, por exemplo, o rapto de pessoas, a execução sumária de civis, famílias inteiras israelenses também é um crime de guerra. Então, com possível investigação também poderia olhar também as violações e crimes de guerra possíveis cometidos por Hamas e também pelo Estado de Israel. Boa, professor. E aí, hoje, o All News, primeira edição, aqui com a Fabíola Cidral e o nosso time, entrevistou o embaixador do Brasil na Palestina, o Alessandro Candeza. Até durante essa entrevista, o alarme soou, né? E aí ele teve que se esconder, né? Num bunker, aparentemente. E aí, ele falou sobre o seguinte, que houve uma comunicação com o Hamas para falar sobre a repatriação de brasileiros que estão na faixa de Gaza. A gente separou esse momento, vamos ver o que disse o embaixador. Não há propriamente negociação, não há o que negociar, apenas o que comunicar, ok? Existe, evidentemente, um canal com a autoridade de fato, não é um canal político, isso é fundamental que se deixe claro, isso não implica qualquer negociação política, qualquer reconhecimento, é simplesmente um canal pragmático de comunicação com a autoridade que está, enfim,
dominando ou tendo controle da faixa de Gaza, eu tenho a obrigação de ter esse canal para garantir a segurança dos brasileiros, né? Portanto, é apenas um canal de comunicação, não é negociação. Diria também que nunca houve qualquer dificuldade apresentada por esse grupo para os brasileiros, muito pelo contrário. Bom, professor, como é que é feita, né, esse tipo de conversa? Porque a gente está falando ali de um grupo que praticou atos de terrorismo, mas de qualquer maneira tem um braço político também, quer dizer, é tudo meio confuso, né? Eu acho que o embaixador foi muito feliz na colocação dele, no seguinte sentido: ele fez uma distinção que para o direito internacional é importante. Quando você faz uma conversa e abre canais diplomáticos formais com uma determinada autoridade, pressupõe-se que haja um reconhecimento daquela autoridade. Quando o embaixador faz essa distinção, dizendo o seguinte: não é nenhum tipo de negociação, não é um tipo de reconhecimento, mas é uma conversa com a autoridade de fato, justamente para fazer o que é obrigação do Itamaraty e do Estado brasileiro em geral, que é resguardar a vida dos seus nacionais, os brasileiros. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, a gente tem relações formais e reconhece a Autoridade Nacional Palestina, que não tem nada a ver com o Hamas, que é outra autoridade, que então a gente reconhece como autoridade jurídica e que a gente tem canais diplomáticos, que é a Autoridade Nacional Palestina. Agora, a autoridade efetivamente em loco, de fato, que é o Hamas, precisa ter algum tipo de conversa. Então, essa distinção que o embaixador faz entre, de um lado, negociação, canais diplomáticos formais, que não há nesse caso com relação ao Hamas, e, de outro lado, uma conversa, o que ele está de fato fazendo é uma distinção que a gente tem no direito internacional, que é evitar o reconhecimento implícito de uma determinada autoridade, que seria a autoridade do Hamas. E o Brasil faz muito, trabalha muito nessa nuance justamente por causa da preservação da vida de civis brasileiros que estão ali na região, que é a obrigação primordial do Estado, e no direito tanto nacional quanto internacional é a obrigação primordial do Estado guardar pelos seus nacionais. Então, acho que essa distinção é importante que seja mostrada, e acho que o embaixador ele foi muito feliz nessa colocação. Tiago, dentro do direito, pensando no direito internacional público, ou melhor ainda, mesmo em questões geopolíticas mais amplas, eu queria uma análise sua, uma luz sua sobre o comportamento do Egito, né? Não com relação à questão da mobilidade de estrangeiros que estão em Gaza querendo sair, mas se o Egito abrisse, é claro, a fronteira, você teria uma onda de refúgio, inclusive acho que provavelmente sem igual, assim, seria centenas de milhares de pessoas iam cruzar a fronteira para fora de Gaza, para o Sinai. Né, falando de palestinos que estão fugindo daquela situação da superlotação no sul, da violência, tudo isso mais até que acabasse, né? E o Egito, por conta exatamente disso, ele evita em abrir a fronteira, porque ele sabe que o Sinai ficaria cheio de campos de refugiados, ou mesmo uma outra situação. Mas a questão é essa: tudo bem, Israel não quer porque está em conflito, está em guerra, e talvez seja até no futuro punido por conta disso. O Egito, caberia ao Egito alguma pressão internacional ou punição exatamente por conta de uma bomba relógio estar se formando do outro lado da fronteira e ele não abrir a sua fronteira para questões humanitárias? Ou exatamente por ele ser um Estado soberano, ele pode, beleza, vou manter fechado, pode acontecer o que aconteça, eu vou manter fechado. A questão é moral apenas, ou existe uma questão legal dentro do direito internacional? De fato, Sakamoto, existe uma obrigação legal, né? Aqui a gente precisa distinguir que, quando a gente estava falando de um Estado, o Estado ele tem, diante do direito internacional, a possibilidade de regulação de suas fronteiras, justamente para a preservação da sua integridade territorial, você pode estabelecer regras para a entrada de estrangeiros, isso numa situação normal, né, entre aspas, ou seja, quando você pode escolher quem pode entrar, quem pode migrar, quem pode entrar como turista, etc. Esse tipo de controle sobre as fronteiras é uma das prerrogativas primordiais no direito internacional de um Estado soberano, né? Muitas vezes, alguns até definem essa soberania como a possibilidade desse controle. Agora, outra situação é quando está falando de pessoas que são refugiados de guerra. Aqui, para quem está assistindo a gente, é importante entender essa qualificação. A gente está falando aqui de pessoas que estão, de fato,
com medo, né, pelas suas vidas, de perseguição política no país onde elas, ou religiosa, ou de outras naturezas, de onde elas vieram, né? E aqui existe um direito reconhecido, um direito internacional, que é o direito de busca de asilo político, e tem uma proteção, existe uma obrigação dos Estados na proteção de refugiados, e uma obrigação também dos Estados de cooperação internacional com agências das Nações Unidas, como a agência de refugiados e outras, para garantir que haja o acolhimento dessas pessoas. Então, trocando em miúdos, significa o quê? O Egito não tem a obrigação, claro, de aceitar todas as pessoas como egípcios ou como aceitaria nacionais egípcios. Mas o que eles precisam fazer é cooperar internacionalmente para garantir que haja uma acolhida daqueles que buscam asilo na fronteira e que haja uma cooperação internacional com organizações que lidam com refugiados, para que de fato haja um mínimo acolhimento nesse espaço. Claro que o Egito pode alegar, e isso é legítimo, questões de segurança, de controle da fronteira, isso é decorrente da soberania. Agora, existe uma obrigação internacional pelas convenções que estabelecem direitos dos refugiados, tanto a possibilidade das pessoas solicitarem o asilo num contexto de guerra, quanto também a obrigação do Estado em garantir que haja mínima acolhida na fronteira, e aqui a gente está falando de campos de refugiados e uma assistência humanitária mínima nessa fronteira. E simplesmente fechar a fronteira para que não haja nenhum tipo de entrada de pessoas, isso viola tanto o direito das pessoas de busca de asilo, quanto também o dever do Estado de cooperação internacional. E aí, claro, é difícil a gente estabelecer uma punição direta, embora nada é impossível, no sentido que poderia ser responsabilizado pelas cortes internacionais, como a Corte Internacional de Haia, etc. Mas eu acho que uma pressão internacional que está em curso, inclusive com relação ao Egito, é importante justamente porque muitas partes que estão lidando com essa questão não querem que esse conflito se regionalize, ou seja, que se torne um problema ainda mais envolvendo outros países, como Líbano, Irã, Egito e outros países, justamente porque não é de interesse de quase ninguém que isso aconteça efetivamente.